Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de análise de jogos a contar para o nosso dia a dia. Para produzir palpites lucrativos para você, só que antes você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever e deixe seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. E para você que já é inscrito, nosso muito obrigado. Continuaremos a trabalhar para gerar palpites lucrativos todos os dias, 15 horas, para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Então cá vamos nós, vamos tentar tirar leite da pedra, porque os jogos desse nosso dia 19 de março de 2024 estão muito difíceis. Acho que tem menos de 20 jogos, e o primeiro vai ser União de Santa Fé contra a Central de Córdoba. Estamos a falar do 7º contra o 10º colocado da tabela classificativa da Liga da Argentina. A União de Santa Fé, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 8 golos e sofreu 4. Vai enfrentar o Central de Córdoba, que nos últimos 5 jogos ganhou 1 vez, empatou 3 vezes e perdeu 1, marcou 4 golos e sofreu 4. Em confrontos diretos, temos então o União de Santa Fé, que ganhou 1 vez, 1 empate e 3 vitórias para o Central de Córdoba. Vamos pegar aqui os dados complementares. Vemos a União de Santa Fé, que venceu 3 dos últimos 4, teve mais de 2 gols, 1 gol e meio em 3 dos últimos 4, ambos times marcaram em 3 dos últimos 4. Já o Central de Córdoba não venceu 11 dos últimos 3, menos de 2.5 em 3 dos últimos 4, e em confrontos diretos o Central de Córdoba venceu 3 dos últimos 4, Central marcou primeiro em 3 dos últimos 4, teve mais de 1 gol e meio em 3 dos últimos 4, e Central venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, vemos então aqui União de Santa Fé ganha ou empata, vinha muito a calhar para esse jogo. E dito isso, vamos seguir assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. 1h45 temos Agropecuário contra Ferrocarril Oeste, a contar pela 7ª rodada da 2ª divisão do Campeonato da Argentina. E o terceiro contra o 18º colocado da tabela classificativa. O Agropecuário ganhou 1 vez, empatou 2, perdeu 2, marcou 5 golos e sofreu 8. Vai enfrentar um Ferrocarril, que nos últimos 5 jogos ganhou apenas 1 vez, empatou 1 e perdeu 3, marcou 6 golos e sofreu 9. Já em confrontos diretos teve 2 vitórias para o Agropecuário, 1 empate e 2 vitórias para o Ferrocarril. Vamos a dados complementares, onde encontramos então o Agropecuário, que teve ambas marcam em 5 dos últimos 6 jogos, não venceu 4 dos últimos 5 e teve mais de 1 gol e meio em 8 dos últimos 9 jogos. E Ferrocarril teve ambas marcas em 4 dos últimos 4 jogos, não venceu 7 dos últimos 8 e teve mais de 1 gol e meio em 5 dos últimos 5 jogos. Confrontos direito, o Ferrocarril ganhou, empatou 3 dos últimos 4, e para essa partida a gente vai ficar com menos de 3.75. Estamos no campeonato da Argentina, teve 5 golos em apenas 1 vez, e fora isso nunca mais conseguiram passar de 3.5. Então para essa partida vamos ficar com 3.5. O Agropecuário, jogando em casa, nunca teve mais de 3 golos, e o Ferrocarril apenas 1 vez conseguiram passar de 3 golos, porque estava a jogar com São Martinho. São Martinho é uma equipe que marca muito. Então, dito isto, vamos partir para as análises dos palpites do próximo jogo. 16 horas temos S-Ben Aknou contra MC Alger. O primeiro contra o 4º colocado da tabela classificativa do campeonato argelino, lá na Argélia. É onde encontramos um SBN, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu apenas 1, marcou 12 golos e sofreu 4 deles. E o MC, que nos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1, marcou 12 golos também e sofreu 5. Em confrontos diretos, 0 vitórias para o SBN, 0 empate e 1 vitória para os MCs.
Alger. Vamos em dados complementares, onde encontramos o SBN, que venceu 4 dos últimos 5. SBN marcou primeiro em 5 dos últimos 6 e mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 já. Os nossos MCs Alger ganharam e empataram 18 dos últimos 19 jogos. Então, para essa partida, a gente podia fechar aqui em menos de 4.5 para fechar o nosso bilhetinho e seguir então assim para as análises dos palpites. 21h45 temos então Bradford contra Notts County a contar pela 36ª rodada da 4ª divisão da Inglaterra. Estamos a falar do 13º contra o 17º colocado. Encontramos então aqui um Bradford que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2, marcou 9 golos e sofreu 3. Vai enfrentar um Notts que nos últimos 5 jogos não ganhou nenhum, não empatou nenhum e perdeu 3. Marcou 5 golos e sofreu 12. Em confrontos diretos tivemos uma vitória para Bradford, 2 empates e 2 vitórias para os Notts. Dados complementares, encontramos aqui um Bradford que sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4. Não venceu 3 dos últimos 4 e teve menos de 2 gols e meio em 11 dos últimos 13. E já o Notts County teve ambas marcam em 3 dos últimos 4, sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5, teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e Notts perdeu 7 dos últimos 8 jogos. E em confrontos diretos, Notts ganhou e empatou 7 dos últimos 8 e para essa partida vamos ficar com mais de 25 e seguir então assim para as análises dos palpites do próximo jogo. 21h45 temos então Chelsea Hearts contra a Aloha Athletic a contar pela 19ª posição da 3ª divisão do campeonato escocês e o 4º contra o 7º colocado da mesma liga, o Celts, que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou 0 e perdeu 4, marcou 5 golos e sofreu 15. Vai enfrentar o Aloha, que nos últimos 5 jogos ganhou 4, empatou 0 e perdeu uma vez, marcou 14 golos e sofreu 7. Em confrontos diretos teve uma vitória para o Celtic Hearts, um empate e 3 vitórias para o Atlético Aloha. Dados complementares, vemos um Celtic Hearts que nos últimos 5 jogos 4 teve mais de 2 gols e meio. Celtic Hearts sofreu o gol primeiro em 5 dos últimos 5. Celts perdeu 4 dos últimos 4. Celts perdeu o primeiro tempo em 4 dos últimos 4 jogos. Já o Aloha Athletic teve ambas marcas em 4 dos últimos 5. Teve mais de 2 gols e meio em 8 dos últimos 9. Aloha marcou primeiro em 5 dos últimos 6 e Aloha venceu 6 dos últimos 7. E já nos confrontos diretos, o Aloha venceu 3 dos últimos 4 e teve mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar com mais de 1,25 e seguir então assim para essa análise dos palpites do jogo seguinte. 23h em ponto, temos então a 5ª rodada do Campeonato Uruguaio, Defensor Maldonado contra Defensores Sporting. Estamos a falar do 5º contra o 10º colocado da tabela classificativa, onde encontramos então o Deportivo Maldonado, que nos últimos 5 jogos ganhou uma vez, empatou uma e perdeu 3, marcou 4 golos e sofreu 8. Vai enfrentar o Defensores Sporting, que nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 1 e ganhou 4, empatou 1 e perdeu 0, marcou 8 golos e sofreu 9. Já nos confrontos diretos teve 2 vitórias para o Deportivo Maldonado, 3 empates e 0 vitórias para o Defensores Sporting. Vamos em dados complementares, encontramos então o Maldonado que perdeu 5 dos últimos 6 jogos. Maldonado sofreu gol primeiro em 6 dos últimos 6, já os nossos defensores venceram 5 dos últimos 6 e marcaram primeiro em 5 dos últimos 6 também. Em confrontos diretos, Maldonado ganhou e empatou 6 dos últimos 6, teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4 e ambos times marcaram em 6 dos últimos 7 jogos. Então, para essa partida, vemos então aqui o Maldonado que dentro de casa ganhou apenas 2 vezes, foi em novembro, e neste campeonato, ou seja, nesta temporada 2024-2025 ainda não venceu nenhuma. E os defensores entraram com o pé direito, já ganharam em fevereiro, já ganharam em março
e eu ficaria com menos de, ou Deportivo, Defensores ganha ou empata, mas eu vou ficar aqui, vou fechar em menos de 4.5 nesta partida. E vemos então assim tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 19 de março de 2024. Para você que chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube e a saber que você esteve aí do outro lado. E se não for pedir muito, por favor, partilhe nos seus grupos do WhatsApp, partilhe no Facebook com os seus amigos. Para você que chegou até aqui, já consegue dar conta o quão difícil está a ser de encontrar jogos bons ao longo dos dias. Se ontem foi difícil, hoje também está ainda mais difícil. Ontem ainda conseguimos tirar 2 jogos e uma odd muito boa. Hoje eu pessoalmente não vou tirar. O que eu mostro aqui não é o que você deve fazer, é o que eu faço. O que você deve fazer é pegar o que eu faço ou então o que eu mostro. E hoje estou apenas a mostrar os melhores jogos do dia, mas eu não vou tirar porque eu prefiro esperar amanhã. Vamos ver amanhã se vai ter jogos melhores para preservar então assim o nosso capital. Dito isso, vamos então a share. Então isso que a gente preparou para hoje. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você que nos acompanha aí do outro lado. Mas não se esqueçam, tem vídeo aqui no canal que ensinam você a apostar do jeito profissional. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas e ainda vamos lhe ensinar a gestão de banca simplificada para garantir que você não vai perder o seu dinheiro nem mesmo quando perde. Então vá para a nossa playlist e veja os vídeos que a gente deixou para fortalecer você e capacitar você a jogar como um verdadeiro profissional das apostas.